Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Estou aqui hoje para falar sobre a pessoa mais importante da história, da humanidade, dos anjos, de toda criatura. Estou aqui para falar um pouco sobre Jesus. Por esses dias, vamos falar um pouco sobre Jesus, meditar sobre a pessoa bendita de Jesus. Quando nós falamos de Jesus, o Cristo, nós estamos falando de uma doutrina extremamente importante dentro da teologia, que é a cristologia. Essa doutrina, ela busca estudar basicamente dois atributos de Jesus: o seu lado divino e o seu lado humano. Jesus Cristo, ele foi a pessoa mais importante, é a pessoa mais importante e continuará sendo. Ele foi aquele que dividiu a história. Jesus, ele teve o poder com a sua manifestação de dividir a história. Quando nós vamos ler a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Nós começamos então abordando a questão do nome de Jesus. Quando se fala de Jesus, está falando do lado humano, justamente da parte humana de Jesus, 100% homem, como filho do homem. Jesus é a parte humana, Cristo é a parte divina. Daí nós temos a verdade bíblica de que Jesus, ele tem duas naturezas, a sua natureza divina e a sua natureza humana. Como humano, Jesus, ele cumpre o seu papel de sacerdote, nos representando ao Pai, nos representando a Deus. E como Cristo, o Messias ungido, ele representa o Pai ao pecador, ele representa o Pai a mim e a você. Além do nome Jesus Cristo, há pelo menos 300 títulos sobre Jesus na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, para abordar, apontar vários aspectos dos atributos desse grande homem, desse grande Salvador, do Filho de Deus, Jesus. Como Cristo, Jesus ele cumpre três funções essenciais. Cristo, ele representa, o nome Cristo, Messias, representa as funções do nosso Salvador como profeta, rei e sacerdote. Esses três atributos como profeta implica que Jesus veio falar diretamente aquilo que o Pai tem para nós. O escritor de Hebreus inicia o seu escrito falando que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, a nós, nos últimos dias, falou-nos por intermédio do Filho, a quem Deus, o Pai, constituiu o herdeiro de tudo, por meio de quem também fez todas as coisas, sustentando-a pela sua palavra poderosa, feito tanto mais excelente que os anjos, porquanto herdou um nome mais excelente do que eles. Então, Jesus, ele é o profeta final, é o profeta no sentido de que ele tem o atributo, a qualidade que nenhum outro profeta tem, porque ele vem diretamente do seio do Pai, da intimidade do Pai, está à destra, ao lado direito do Pai. Então, o nível de intimidade e de revelação de Cristo como profeta para o homem, para a humanidade, é pleno, é final, é perfeito e é completo. Como sacerdote, nós sabemos, o livro de Hebreus também aborda esse aspecto, que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, um sacerdote eterno, um sacerdócio pleno, um sacerdote perfeito, feito um sacrifício de uma vez por toda no santuário, não feito por mãos humanas, mas nos céus. Apresentou-se outra vez vivo, não havendo a necessidade de haver um substituto para ele. Então Jesus Cristo, ele é o sacerdote ou o sumo sacerdote perfeito. E como rei e senhor dos senhores, ele reina perpetuamente, a sua justiça é perfeita, seu séquito e o seu cetro são cetro e séquito de equidade, de justiça, de perfeição. Essa questão de Cristo é uma questão histórica. Quando nós analisamos a história da igreja, nós vamos encontrar um período muito importante, no ano 325, onde foi abordado o credo de Nicéia, na Bitínia, atual Turquia. Nesse concílio de Nicéia foi abordado o tema extremamente importante, que era enfatizar a parte divina de Cristo. Mas não somente a parte divina,
também a parte humana, Jesus Cristo como homem, Jesus Cristo como Deus. O credo niceno afirma: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, sendo de uma substância como o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 41, quando Filipe vai buscar Natanael, ele usa essa expressão: venha, Natanael, porque temos achado o Cristo, ou achamos o Messias. Essa mesma expressão, só que de uma forma um pouco mais sutil, também se repete no capítulo 4, verso 25, quando a mulher samaritana, mulher de Samaria, que havia tido um encontro com Jesus momentos antes e percebido que ele era o profeta que haveria de vir na mesma semelhança de Moisés, ao ter a revelação da sua vida e ao perceber que ele era capaz de dar de uma água da vida, ela sai à cidade e convida o povo a que venha ao homem, a que venha a Cristo, que havia lhe revelado toda a sua vida. Então, Jesus, ele é esse Messias esperado. Logo, no primeiro século, tanto judeus quanto samaritanos tinham essa esperança do Messias que viria, e esse Messias veio na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, no tempo contemporâneo, há muitos que esperam um novo Messias, mas nós sabemos que esse Messias aguardado, na verdade, é o Anticristo. A ideia de Messias ou Mashiach, o ungido, traz a ideia de qualificação para exercer a representatividade do divino na terra. Jesus Cristo, ele cumpre todos esses atributos, todas as necessidades, porque ele é o Filho de Deus. E ele deu prova disso, e a história registrou os fatos de que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele também é chamado de Senhor. A expressão Senhor, ela está muito relacionada no contexto evangélico, no contexto cristão, à adoração. Essa palavra Senhor, Kyrios, era uma palavra que era usada de forma polida, muitas das vezes também, para se referir respeitosamente a um Senhor, a uma autoridade. O nosso Senhor Jesus Cristo, certa feita, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, verso 27, dando uma exortação sobre servir a Deus e a Mamon ou as riquezas, ele usa essa expressão: não pode servir a dois senhores. A palavrinha ali é Kyrios, Senhor, no sentido de alguém que governa a vida do outro, um senhor que é um patrão, que é um empregador de um servo. Só que esta palavra, Kyrios, usada para se referir a Senhor, ela também foi empregada na Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, para se referir ao Deus Todo-Poderoso, quando na escrita hebraica usa-se o tetragrama para se referir ao nome do Eterno, Yod, He, Vav, He, que transliterando para o nosso idioma, YHWH. Quando esse tetragrama aparece, usa-se na Septuaginta a palavra Kyrios para se referir ao grande Senhor, ao Senhor soberano, ao Senhor de todas as coisas, aqueles que os judeus vão chamar de Hashem, o nome sagrado, o nome perfeito. Esse mesmo nome usado para o Deus Pai Todo-Poderoso também é usado para se referir a Cristo como Kyrios, como Senhor, aquele que governa, aquele que tem autoridade, porque este representa perfeitamente o Pai para mim e para você e para todos aqueles que creem. Esse nome Kyrios é usado para se referir como tradução para o nome de Deus aproximadamente 6.500 vezes na Septuaginta. Daí então essa correlacionalidade entre o Kyrios e o Yahvé do Antigo Testamento. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 11, quando os anjos vão anunciar o nascimento do menino Jesus, do nosso Salvador, eles usam essa palavra. O versículo diz assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Kyrios, aquele que vai salvar o povo do seu pecado. A palavra Cristo nesse sentido é a tradução grega para Messias. Conquanto esses termos não sejam familiares,
O uso frequente deles no período, geralmente, do Natal e de Páscoa, apontam então para a pessoa bendita do nosso Salvador. Agora imagine a surpresa de Herodes e daquela cúpula religiosa da época com a ideia de um Messias sendo o bebê, o Senhor. Isso é o próprio Deus encarnado. Nesse contexto, nós temos Mateus capítulo 3, verso de número 3, quando a Bíblia vai falar sobre João, aquele que cumpre a profecia de Isaías, que é aquele que prepara o caminho do Senhor, aquele que endireita as suas veredas, fazendo uma citação direta a Isaías capítulo 40, versículo de número 3. Está falando do próprio Senhor Deus manifesto entre o seu povo, o seu ungido ali na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o contexto aplica tal profecia ao fato de João preparar o caminho para a chegada de Jesus. Ou seja, quando Jesus viesse, ele seria o próprio Senhor, o Messias, o ungido que salvaria o povo do seu pecado. Nas epístolas também paulinas, a expressão Senhor geralmente é aplicada a Cristo. Por exemplo, nós temos o apóstolo Paulo que, ao escrever à igreja de Corinto, no capítulo 8, na sua primeira carta de Coríntios, capítulo 8, versículo de número 6, ele vai dizer que para nós há um só Deus, Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Kyrios, Jesus Cristo, um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Nós temos então, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes da Palavra do Senhor, vários outros títulos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, vai chamá-lo de maravilhoso conselheiro, porque ele tem para nós o que é melhor, Deus forte, que ele é o Todo-Poderoso, não há limites para a sua autoridade, príncipe da paz e Pai da eternidade, ou seja, aquele que é antes da eternidade, são títulos que se aplicam ao Messias. Quando nós vamos para textos como Jeremias 33,15, Zacarias 3,8, Isaías 4, versículo 2, nós vamos ver que ele é chamado de o renovo. O renovo é uma expressão idiomática para falar do broto que era o primeiro a surgir logo após a chuva, que trazia esperança e vida para o campo seco. Era aquele que brotava, dando fim à seca e trazendo fertilidade. Jesus, portanto, o Messias, portanto, é aquele renovo que traz vida aonde havia morte. Ele é toda a esperança da humanidade caída. Ele é aquele que pode redimir aqueles que estão na região de sombra e morte, trazendo para o reino de luz e paz. Por isso é chamado de renovo. E tantos outros textos. No Novo Testamento, apesar desses serem mencionados, há muitos outros. Então nós temos a expressão Cristo Jesus, que enfatiza primeiro a sua divindade e em segundo lugar a sua parte humana. Paulo menciona isso na primeira carta dele ao seu discípulo ou seu filho na fé, Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Paulo vai falar que Cristo é Senhor de todos em Atos 10, 26. E aqui eu quero fazer uma breve referência, aqui uma conexão com o que Paulo também vai falar à igreja de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6 em diante, quando ele apela à sabedoria da igreja que buscasse imitar o Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, que nós, Cristo esvaziou-se dos seus direitos de divindade, Cristo abdicou da sua glória, melhor dizendo, Cristo se esvaziou, se fez homem, ele permaneceu sendo divino, mas homem, abdicou-se da sua glória, não da sua divindade, e achado na forma de homem, como servo, ele foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exalta sobremaneira, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aqui nós temos uma verdade muito forte
Jesus, ele é Senhor de todos, mas não é Salvador de todos. Por que ele não é Salvador de todos? Ele não é Salvador de todos porque ele não fere o nosso direito de escolha, a nossa liberdade. Ele não nos força a ser salvos. Por isso que ele é Salvador daqueles que pela fé creem no Evangelho, se arrependem dos seus pecados, se voltam para a suficiência do sacrifício de Cristo e pela graça são salvos. Então Jesus Cristo é Salvador desses. Todavia Jesus é Senhor de todos. Ele é Senhor da natureza, ele é Senhor dos demônios, ele é Senhor dos anjos, ele é Senhor de tudo e de todos. Creiam o ateu ou não, creiam os cristãos ou não, creiam a pessoa ou não, Jesus permanece sendo Senhor de todos. Por isso Paulo fala isso em Atos 10:36. Apocalipse 17:4 também enfatiza essa verdade. Ele é chamado de Senhor dos senhores. E por fim, para a gente encerrar o nosso bate-papo rápido aqui, na segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, verso 20, Jesus Cristo é chamado de Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos parar por aqui hoje. Isso é suficiente para nós introduzirmos esse assunto tão importante da cristologia, onde nós, nesse tempo turbulento, atribuloso que estamos vivendo, focar os nossos olhos aonde tem esperança. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Apesar das adversidades, de tudo que se levanta no contexto geopolítico, religioso, filosófico, na nossa sociedade, corrupção e coisas afins, a Bíblia nos dá um norte, um lugar de esperança, um lugar junto ao sol, não ao sol natural, mas ao sol da justiça. Esse lugar é quando nós estamos junto ao trono da graça, fitados os olhos na pessoa mais importante da história, Jesus Cristo. Que esse vídeo tenha falado de alguma forma ao seu coração. Se você gostou, deixa um like aí, deixa um comentário, se inscreve no nosso canal, compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro, assim Deus, Cristo, nos permitindo.